Shalom, shalom, bom dia. Dando continuidade aos nossos devocionais, hoje eu quero falar sobre como ativar os recursos internos. E eu quero utilizar-me da história bem conhecida, a história de Gideão, que está em Juízes capítulo 6, do verso 12 ao verso 16. O texto fala o seguinte: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora, Senhor, nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Ao olharmos para essa história, vamos ver que Gideão, como muitos de nós que fomos chamados, escolhidos pelo Senhor, achava que não tinha capacidade para liderar, mas foi persuadido pelo anjo do Senhor, e então ele, com 300 soldados, alcançou a vitória sobre o imenso exército dos midianitas. As referências internas de Gideão, bem como a sua referência familiar, não eram animadoras. A percepção que ele tinha de si mesmo era muito baixa. No encontro dele com o anjo do Senhor, vem então à tona as suas debilidades de alma. Todo desafio gera em nós muitas vezes sentimento de incapacidade. Muitas vezes, a nossa voz interna nos convence que não é possível vencermos este ou aquele desafio. Mas, quando nós entendemos a estratégia do Senhor, nós mudamos a nossa opinião e partimos para uma grande vitória. A estratégia de Deus para Gideão foi ativar os recursos que ele próprio, o Deus de Israel, havia plantado no seu coração. Juízes 6, verso 12 diz, o Senhor é contigo, homem valoroso. Então, o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Isso nos ensina que existem dentro de nós recursos de Deus à nossa disposição. O que precisamos fazer é ativá-los através da palavra de Deus. O principal recurso espiritual de Gideão, o principal recurso que Gideão precisava ativar era a fé. Ele precisava entrar numa dimensão sobrenatural. Pois quando estamos apenas com nossos recursos e habilidades humanas, falhamos, pois há situações ou dificuldades que só podemos vencer pela fé. Se em algum momento, diante dos desafios, você se sente como um Gideão, deixe que o Espírito Santo ative os recursos espirituais que o Senhor plantou dentro de você. Vai na sua força, valoroso ou valorosa, guerreira ou guerreiro, vá na sua força e a vitória é sua, com certeza. Tenha um ótimo dia. É o que lhe deseja o seu pastor, Ciel de Souza.